Nos últimos encontros, nós iniciamos nas duas últimas reuniões online aqui, nós tivemos períodos de reflexão para que a gente entenda. E se você não assistiu, aqui no Instagram do Caminho da Graça, você tem os 2 últimos encontros salvos ali, onde nós falamos o quanto muitas vezes nós vivemos padrões viciados, adoecidos, condicionados, aonde a nossa alma vive dentro de padrões adoecidos que ou herdamos da nossa família, como vícios familiares, como padrões comportamentais de caráter, de modo de enxergar a vida, ou pela tentativa de não viver aquele padrão, a gente ansiosamente, aflitamente começa a desencadear vícios e outros tipos de padrões que, pelas marcas, pelas dores que nós sofremos, pelas experiências que tivemos e todo tipo de influência que nós recebemos, nós acabamos vivendo esses condicionamentos sem muitas vezes perceber o quanto aquilo nos afeta, nos adoece. E graças a Deus pelo Evangelho que nos acorda, pelo Espírito Santo que nos acende o entendimento para que a gente comece a perceber aquilo que muitas vezes a gente faz contra nós mesmos, que nos adoece, que nos fragiliza. E entre muitos daquilo que a gente viu, a importância de você entender que tais realidades, não como karmas, maldições divinas sobre você, mas como esses processos culposos que muitas vezes a nossa alma entra e pela culpa, pelo medo, pela condenação, esses ciclos viciosos vão nos adoecendo. A importância de você compreender a boa nova do Evangelho de que em Cristo, na cruz, todo karma foi quebrado, toda maldição foi absorvida, todo vício, todo pecado, tudo em Cristo foi consumado, perdoado, quebrado de uma vez por todas e para sempre. E quanto mais você vai compreendendo essa realidade, mais o seu coração vai se pacificando, mais a sua alma vai entrando num estado de descanso interior, pacificado, de saber que tudo o que precisava ser feito foi feito. E a gente viu longamente no último encontro o quanto essa compreensão é importante, você compreender que não é a sua obediência, a sua fidelidade, as suas boas obras, o seu ato e a sua força de fazer tudo certo que quebra esses padrões doentes, que cura você, mas o seu elevar da sua consciência, dos seus pensamentos, do seu crer e confiar na obediência de Cristo, na fidelidade de Jesus, que obedeceu por nós, que foi fiel em nosso lugar e em nosso favor. E quanto mais a gente vai compreendendo, crendo e absorvendo em fé essas boas novas do Evangelho, que pela graça declaram o nosso perdão absoluto, o fato de nós termos sido justificados, perdoados, redimidos, e tudo pela obediência de Cristo, quanto mais isso vai sendo acolhido no nosso coração. O que Paulo fala lá na sua carta, em 2 Coríntios 10, é que os sofismas vão sendo quebrados, as fortalezas na nossa alma, na nossa psique, vão sendo destruídas. E nós vamos experimentando cada dia mais a liberdade existencial no ser. E indo um pouco mais a fundo nessa compreensão, dando mais alguns passos nessa dimensão, porque se de um lado, hoje em dia, de maneira geral, o padrão de pensamento desse mundo como um todo é que a pessoa ela é o meu ser, quem eu sou,
é precedido e determinado por aquilo que eu faço. O ser é precedido pelo fazer e, mais ainda, também pelo ter. Então, se eu faço tudo certo, se eu faço tudo errado, determina para mim e para a sociedade como um todo quem eu sou. Então, se eu sou uma pessoa com hábitos ruins, com vícios, com realidades na minha vida que me desmoralizam, vamos dizer assim, ou se eu estou uma pessoa sem posse, se eu sou uma pessoa sem conquistas financeiras e tudo aquilo que desmoraliza a minha existência, a minha identidade, quem eu sou, é determinado por esse fazer e por esse ter. Então, para que então eu seja alguém livre, poderosa, bem-sucedida, uma pessoa que aos olhos do mundo e de mim mesmo eu sou uma pessoa de sucesso, aceita, com relevância e legitimidade, com validação para o mundo e para mim mesmo, é tudo determinado por aquilo que eu faço, pelo meu viver, pela minha performance do dia a dia, pelas minhas conquistas do dia a dia. Só que essa lógica, ela só nos deixa ansiosos, aflitos, angustiados, temerosos de falhar, de não conseguir bancar esse processo de conquista, de fazer tudo certo. Então, a possibilidade da falha, a possibilidade de não dar certo, a possibilidade do erro só nos deixa aflitos, ansiosos, temerosos, com medo, com culpa. E quando erramos, quando falhamos, ficamos profundamente envergonhados, condenados, temerosos. Isso quando, pelo medo do julgamento dos outros e do julgamento da nossa própria consciência, uma vez que a gente acredita que a gente é o que a gente faz, que a gente é o que a gente tem, que a gente é o que a gente performa, a gente acaba negando até para nós mesmos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos vícios, as nossas fraquezas, os pecados na nossa existência e começamos a mascarar a nossa vida para os outros e até para nós mesmos, porque se a gente acredita que a gente é o que a gente faz, que a gente é o que a gente tem, que a gente é o que a gente performa, como que eu vou ter coragem de admitir o meu erro, a minha fraqueza, os meus vícios, os meus condicionamentos doentes? E com isso, aquilo só se perpetua dentro de mim, os ciclos viciosos. E eu vou ficando cada dia mais preso a esses ciclos doentes. Porém, a lógica do Evangelho, a lógica dinâmica do Evangelho da Graça subverte e inverte completamente esse padrão mundano, que muitas vezes instintivamente a gente vai absorvendo como lógica e diz que ao invés de eu ser aquilo que eu faço, o Evangelho fala que eu faço o meu ser, quem eu sou, precede aquilo que eu faço. Quanto mais eu entendo quem eu sou, quanto mais eu compreendo o meu valor, a minha identidade, o meu senso de aprovação e de aceitação, quanto mais quem eu sou em Deus e para Deus vai ficando claro dentro de mim como confiança positiva e contente, mais o meu fazer se altera, mais a minha performance muda, porque a lógica do Evangelho é que quem eu sou, o que eu creio acerca de quem eu sou, determina o que eu faço, como eu ajo, o meu agir, as minhas obras, as minhas performances. Porque, conforme você pode ler depois Provérbios 23:7, o escritor ele diz que como homem imagina em sua alma, assim ele é. Como homem imagina, pensa, ele crê em sua alma acerca de si, da vida como um todo, ele age a partir
desse padrão. Então, está intimamente ligado à imagem que eu tenho na minha psique, na minha alma, acerca de mim mesmo, da existência de Deus e de tudo, a maneira que eu vou agir, a maneira que eu vou viver, a qualidade da minha existência. Então, a autoimagem, como eu me enxergo, o que eu acredito acerca de mim mesmo, o que eu penso sobre mim, como eu encaro, qual é o meu senso de identidade, está profundamente ligado à minha qualidade existencial. Como eu vou viver, como eu vou lidar com as coisas. Então, quando a gente pensa a respeito de condicionamentos doentes, vícios psíquicos, que viram esses vícios com todo tipo, sejam aqueles que são moralmente não aceitos ou aqueles que nos adoecem, mas que ninguém percebe, como o vício da aprovação dos outros, o vício do medo do que o outro pensa sobre mim, ou tanto tipo de padrão mental que nos adoece, para que esses padrões sejam quebrados, para que eu experimente genuinamente a liberdade dos filhos de Deus, está profundamente ligado na maneira que eu enxergo a mim mesmo, naquilo que eu creio a respeito de mim mesmo. E se de um lado o Evangelho proclama a boa nova que todo o meu juízo caiu sobre Cristo, a minha condenação de uma vez por todas foi sobre Ele, eu sou perdoado para sempre, acabou. O Evangelho também não para aí. Ele é a boa nova acerca da identidade que eu recebo em Deus. Porque muitas vezes você e eu assimilamos a boa nova de Jesus, a cruz, a ressurreição, simplesmente como um perdão que remove tudo de ruim que a gente tinha feito. Então, a partir de agora, você é essa pessoa que antigamente era toda esculhambada, mas que foi perdoada. Mas você ainda interpreta a si mesmo, enxerga a si mesmo. Quando olha e pensa em si, você ainda pensa com as categorias de antes. Se você tinha pena de si mesmo, você continua tendo pena de si mesmo. Se você tinha raiva de si mesmo, você continua tendo raiva de si mesmo. Se você olhava para a sua existência, para o seu passado, para o seu próprio coração, e você se sentia alguém sozinho, abandonado, alguém que não amado, alguém não sem valor, você continua pensando assim, você ainda se vê sozinho, abandonado, solto na existência. Daí o Evangelho chega e para você, ele só dá o primeiro passo, onde alguém lhe disse que por causa da cruz você foi perdoado. Mas para aí. Só que o Evangelho não para aí. Ele vai além. Porque se a lógica da existência segundo Deus é que eu faço, eu performo, eu existo, a qualidade da minha existência está profundamente ligada com a qualidade do meu olhar a respeito de mim mesmo, qual é o meu senso de identidade, qual é o meu senso qual é o senso da minha autoimagem. O Evangelho é essa boa notícia que constrói uma autoimagem saudável em Deus. E é sobre isso que eu quero ler com vocês. Eu quero que você abra ali comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, no capítulo 5. Olha o que diz o versículo 16.
O apóstolo Paulo, escrevendo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 em diante, diz assim: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. O que Paulo está falando aqui? Sim, até mesmo quando Jesus esteve aqui no mundo, a gente interpretava ele e todos somente do ponto de vista natural, reconhecendo a realidade das coisas. E o Evangelho não é essa... Não te chama a alienação da existência, aonde você nega para si, para todo mundo, suas fraquezas, suas limitações, seus pecados, seus vícios. Não! A boa notícia de que eu fui totalmente perdoado, que sobre mim não há condenação, que todo o meu pecado, culpa, vergonha, Cristo absorveu em si mesmo e me declarou para sempre perdoado, justificado, me dá a confiança e a segurança no ser de em paz admitir aquilo que em mim ainda me adoece, porque eu já encaro tais realidades me sabendo perdoado, me sabendo justificado, sabendo que aquilo que eu estou admitindo, que aquilo que eu estou confessando, de antemão já está perdoado. De antemão não há juízo, não há vergonha, não há mais condenação, porque eu estou em Cristo, não há mais condenação. Então eu posso admitir aquilo não mais contra mim, mas em meu favor. Então, se de um lado o Evangelho não é essa negação da realidade, pelo contrário, muitas vezes para que a gente, os ciclos viciosos, esses condicionamentos adoecidos, para que eles sejam vencidos e a gente viva em liberdade com relação a eles, é um passo importantíssimo a admissão. Você olhar para si, para sua alma, para o espelho e falar: eu estou com esse tipo de padrão mental, eu estou pensando e agindo assim e isso me faz mal. Eu estou viciado em ter pena de mim mesmo. Eu estou viciado em falar mal dos outros. Eu tenho prazer na mentira. Eu tenho prazer na traição. Eu gosto. Essa admissão é extremamente saudável, libertadora, porque quebra o poder que envolve tudo aquilo que é escuro, que você tem vergonha, que aquilo não é falado, não é admitido, aquilo tem um poder sobre você. E aquilo que a gente enterra vivo, finge que não existe, aquilo volta para nos assombrar. Então, o Evangelho é essa boa notícia de um perdão absoluto, de uma certeza de não condenação que me dá coragem de, na graça de Deus, admitir o que me escraviza. De, na graça de Deus, olhar para aquilo e falar: isso daqui está me adoecendo. Esse padrão, esse modo de pensar, de agir está doente, é adoecido, viciado em mim. Então o Evangelho, mas se de um lado eu sou encorajado a essa admissão honesta, com essa certeza de um perdão eterno, o Evangelho ele não para aí, ele vai além. Ele vai mais fundo. E o que Paulo está falando aqui, ele fala: olha, a partir de agora, não consideramos mais apenas do ponto de vista humano. Por quê? Por que eu não só me considero mais, eu não nego as minhas realidades, mas eu considero algo maior, superior às minhas próprias realidades, superior às minhas próprias fraquezas, superior, mais verdadeiro que a realidade dos meus pecados, dos meus vícios. E que realidade é essa? Versículo 17. Portanto, por causa disso, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação.
Você não nega a sua antiga realidade, você não nega as suas fraquezas, você admite todas elas, mas você reconhece que apesar das suas realidades, das suas fraquezas, dos seus vícios, daquilo que você sabe que ainda precisa ser mudado em você, apesar disso tudo, você reconhece a luz do Evangelho, a luz daquilo que Cristo consumou em seu lugar e em seu favor. Você reconhece uma realidade superior. Se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, você se tornou uma nova criatura, uma nova criação. Você nasceu de novo, foi regenerado. Um regênesis aconteceu na sua vida. Um novo começo, mas não é um novo começo de alguém que foi apenas perdoado, não, é alguém que foi feito de novo, recriado, se tornou uma nova criatura. E tudo isso provém de Deus, ou seja, não fomos nós que fizemos isso com nós mesmos. Não foi o dia que você resolveu se batizar, levantou a mão, fez alguma coisa que fez esse processo acontecer, não. Provém de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa. Foi Deus que fez algo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Agora dá um pulo para o versículo 21, porque daí você fala, mas como? Se eu ainda tenho fraquezas? Como? E os meus pecados? Como? E os meus vícios? Versículo 21, todo o seu pecado, todos os seus vícios, Deus tornou pecado por nós. Aquele, Cristo, ungido, o Messias de Deus, que não tinha pecado, ele foi feito pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. O que Paulo está falando? Olha, se a gente deseja viver essa experiência profunda, e eu sei que você deseja, meu irmão, de profunda liberdade, onde onde os padrões adoecidos da sua família, ou que você, que não tem às vezes nem a ver com a sua família, mas que você desenvolveu e você percebe. O Evangelho fala, olha, reconheça, admita-os, confesse, reconheça que está tudo perdoado. Em Cristo foi tudo perdoado, mas agora reconheça e enxergue-se a si mesmo para além dos padrões desse mundo, para além das lógicas desse mundo, para além de simplesmente achar que o negativo foi removido, que você apenas foi perdoado. Sim, você foi perdoado. Sobre você não existe mais condenação. Mas a boa nova não para aí. A boa nova vai além. Nos dá uma nova identidade. O Evangelho da Graça é a boa notícia de que a partir da obra da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus, uma nova criação se inicia. O mundo recomeça, o mundo acaba e recomeça em Cristo. E todo aquele que crê e confia nessa obra, esse se torna uma nova criatura. Você e eu recebemos uma nova identidade, aonde deixamos de ser apenas pecadores, mendigos, desesperados por fazer e provar e tentar e ter que fazer por merecer. Não sou eu que faço por merecer, não sou eu que tento, não sou eu que conquista. Paulo fala, tudo provém de Deus. É Deus que vem em nosso favor e nos ressuscita em Cristo. Efésios, capítulo 2, Paulo fala assim, nós estávamos mortos em delitos e pecados. E Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de principados, potestades, em Cristo. E tudo isso pela ação da graça de Deus, pela obra da cruz que nos alcança e ressignifica a nossa existência e nos dá essa nova identidade.
E o Evangelho, se a maneira que eu ajo, a qualidade da minha existência é profundamente ligada ao modo que eu me enxergo, aquilo que eu creio acerca de mim mesmo, a pergunta que a gente deve se fazer é como Deus me vê, como eu mesmo me vejo. Será que eu ainda estou me vendo como um coitado, abandonado, ou tenho raiva de mim? Eu sinto raiva, eu sinto culpa, eu sinto vergonha de mim mesmo, eu sinto vergonha do meu corpo, vergonha do meu passado, vergonha dos vícios do meu presente, culpa, condenação, medo. Quanto mais a gente vive esse tipo de olhar acerca de nós mesmos, mesmo sendo pessoas já perdoadas, já redimidas, já de Deus, a nossa existência está toda limitada e atrofiada por esse olhar adoecido acerca de nós mesmos. E o Evangelho é esse chamado de boas novas para que a gente creia numa nova verdade acerca de nós, numa realidade superior aos padrões humanos, para que identidade, é importante que você entenda isso. A nossa identidade, ela é formada pelo processo de identificação. A gente se identifica com algo. Então, toda a nossa identidade, até então, vem da nossa identificação com pai, com mãe, com vó, com tia, com mídias, com todo tipo de influência e vozes que nos rodearam, e inclusive a voz da nossa própria alma, da nossa própria consciência, que foi formatando o nosso padrão de identificação e nos dando esse senso de identidade. E que a grande maioria de nós cresce com uma identidade toda atrofiada, adoecida. E é por isso que muitas vezes nós, mesmo querendo viver uma vida livre desses condicionamentos e vícios adoecidos, desses padrões doentes, que às vezes a gente identifica, quando a gente vê, a gente retorna para eles, porque nós ainda cremos e pensamos e nos enxergamos de maneiras adoecidas. E o Evangelho é essa boa notícia de você começar cada dia mais a enxergar-se como Deus te enxerga. Qual é a verdade de Deus ao meu respeito? Até agora eu ouvi 1 milhão de vozes e que continuam ecoando ao meu redor e até mesmo na minha própria consciência, dizendo quem eu sou, o que eu posso, o que eu não posso, se eu sou feio, se eu sou gordo, se eu sou bonito demais, se eu sou feio demais, se eu sou um fracassado demais, se eu não... E tudo isso vai nos adoecendo e nos padronizando. Aí o Evangelho é esse convite, esse chamado a expormos a nossa alma, a única voz que nos cura, a voz do Pai, que declara em Cristo qual é a nossa genuína e real identidade nele, em Cristo. Essa junção de palavras, em Cristo, se nós começamos a entender o significado delas, elas transformam a nossa vida, porque elas carregam o significado de um poder existencial, porque se de um jeito ou de outro, atrofiado ou não, consciente ou não, a gente só se identificou com os nossos padrões mundanos, familiares, genéticos, porque eu sou brasileiro, porque eu sou filho de tal, da família tal, criado assim, tenho esse corpo, tenho esse dinheiro, então você vive em função daquele padrão de identificação. O Evangelho, essa boa notícia que fala agora, está na hora de você se identificar de quem você hoje é em Cristo. Identificar-se, ver-se em Cristo. Você estava morto, agora está vivo. Você estava escravo, agora foi liberto. Você estava debaixo da lei, no reino da morte, escravizado.
Colossenses 1, versículo 12 e 13 fala que Ele, graças a Deus, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos dignificou, nos fazendo filhos da herança, adotados, agradáveis a Deus, aonde eu não apenas fui perdoado, mas eu fui justificado, vestido com a justiça de Cristo. Recebemos em Cristo uma nova identidade. E quanto mais você e eu nos identificarmos com essa nova identidade de ser alguém que nasceu de novo, uma nova criação, o que Deus diz ao nosso respeito em Cristo, nos chamando de filhos, aceitos, acolhidos, amados, justificados, pertencendo à família da nova aliança, salvos para sempre, com a confiança absoluta de, conforme diz Jesus, aquele que o Pai me deu está na palma das minhas mãos e ninguém os arrebata das minhas mãos, de que nada nos separa do amor de Deus. Quanto mais a nossa alma vai acolhendo essas boas novas que nos dão esse novo senso de identidade. Meu irmão, se você deseja essa experiência existencial de liberdade, onde os padrões viciosos e condicionados da sua alma realmente se quebram, você precisa entender e crescer no seu entendimento dessa nova identidade. Enxergar-se como Deus te enxerga. Isso não é autossugestão, isso não é PNL, programação neurolinguística, como você está tentando ser alguém diferente de você. Não! O Evangelho é a boa notícia de que você já é. Você foi feito em Deus, recriado em Cristo, ressuscitou em Cristo. Quem você era, morreu. E você ressuscitou em Cristo, salvo, perdoado, aceito, amado, acolhido. E quanto mais você compreende quem você já é, você não está tentando ser, você não está tentando fazer para ser, não, você já é, e é em Cristo, e é pela graça de Deus, pela obra da cruz, que alcançou você pela graça e te deu uma nova vida. Paulo fala, parem de se considerar do ponto de vista apenas humano. Você não precisa negar as coisas que ainda lhe afligem, mas se você deseja experimentar a genuína liberdade dos filhos de Deus, você tem que começar a enxergar-se como um filho de Deus, já perdoado, já justificado, santo, justo, lavado, acolhido. E o nosso desafio é porque as nossas emoções, os nossos sentimentos mentem para nós. A nossa alma, ainda toda condicionada, muitas vezes quer nos dizer que a gente está doido, que nada mudou. Aí você vai dormir todo encorajado e pacificado e acorda todo aflito, angustiado, triste, temeroso. E o nosso desafio nessa hora é falar: os meus sentimentos só são os meus sentimentos. Eles não estão me dizendo a verdade. A verdade ao meu respeito é aquilo que Deus diz que eu sou. E eu sou em Cristo, por causa de Cristo. Eu não conquistei isso, eu fui conquistado. Eu não busquei, eu fui buscado. Eu não fiz isso comigo, Deus fez isso comigo. Foi Ele que me tirou de um lugar de morte e de escravidão e me levou para si e me reconciliou com Ele. Foi Deus que fez isso com você, mesmo nos dias que você não sente nada. Mesmo nos dias que você não percebe nada, que os seus sentimentos estão numa montanha russa, o nosso desafio é dar ouvidos à voz da graça de Deus em Cristo.
Entender que aquilo que é verdade ao nosso respeito é verdade porque nós estamos em Cristo. E o que é verdade a respeito de Cristo é verdade ao nosso respeito porque nós estamos nele, vestidos de Jesus, santos em Cristo, perdoados em Cristo, aliançados em Cristo. Onde isso que foi feito conosco em Cristo, do início ao fim é pela graça. Não é algo que Deus iniciou e hoje quem se banca é você, não. Paulo fala que é Deus que gera o querer e é Deus quem efetua, e do início ao fim é pela fé, mediante a graça de Deus que operou e opera isso em nós. E quanto mais o nosso coração vai se pacificando e nós vamos nos enxergando desse novo olhar e nos percebendo, a nossa percepção acerca de nós mesmos vai se alinhando com a verdade de Deus ao nosso respeito. A verdade que nos liberta, que nos cura, que nos transforma, essa verdade que declara quem Deus é em nós e quem nós somos em Cristo. O que Deus fez conosco em Cristo? Nós morremos em Cristo, ressuscitamos em Cristo. Conforme Paulo diz em Gálatas 2, versículo 20, e você tem que dizer isso ao seu respeito, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Meus sentimentos podem estar dizendo o contrário, minhas situações podem dizer o contrário, mas você está em Cristo. Vestido de Cristo, santo em Cristo, lavado em Cristo. E quanto mais você for se percebendo assim, se enxergando assim, mais a sua existência vai sendo alterada. Porque daí você pergunta, mas e os meus padrões viciosos? E os meus vícios que eu ainda não venci? E as minhas fraquezas? E tanta coisa que eu sei que precisa mudar, meu irmão, entenda, você não é uma surpresa para Deus. Vou dizer de novo, você não é uma surpresa para Deus. Deus não fala assim, meu Deus, e agora? Eu mesmo? O que eu fiz? Aonde que eu fui entrar quando eu chamei essa pessoa? Não. Jeremias 1,5 fala que ele nos conhecia antes de estarmos sequer no ventre da nossa mãe. Foi Ele que nos conheceu e nos chamou para si. Você não é uma surpresa para Deus. Suas fraquezas, seus vícios, seus pecados não escandalizam mais a Deus, fazendo Ele ficar desesperado. Não, você está em Cristo, salvo, perdoado, justificado. Você foi feito um filho de Deus. E a maneira estranha e louca do Evangelho, como lógica de transformação, é que porque daí você pergunta, mas santidade, caráter não é importante? Lógico que é. Uma vida toda viciada e condicionada com padrões doentes só nos detonam, só nos machucam quem está perto de nós. Uma vida livre só faz com que a gente experimente cada vez mais o potencial que nós fomos criados para ser. Mas a boa nova do Evangelho e a lógica do Evangelho é que para que eu venha experimentar cada dia mais uma vida de liberdade, de santidade, de um caráter santo e justo, o ser precede o fazer. Eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo. Me perceber nessa nova identidade. Quem eu sou. Qual é a realidade de Deus ao meu respeito hoje. E quanto mais eu percebo essa lógica da graça de Deus que me perdoou, me redimiu, me justificou, cada dia mais esses padrões adoecidos na minha alma vão sendo quebrados. Porque se o que me escraviza é o medo, a culpa, a vergonha, a condenação que cria esses padrões viciosos, quanto mais eu sei que eu sou perdoado, aceito,
que o meu valor e a minha dignidade foi dada em Cristo. Eu estou vestido dessa nova identidade, mas a minha alma pacificadamente começa a viver à luz dessa verdade. Porque quando a gente tenta mudar um comportamento apenas pelo medo, pela culpa, pela motivação da vergonha, por mais que a gente mude esteticamente, aquilo muda apenas como uma máscara, porque dentro de nós o padrão ainda existe, a raiz do medo, da culpa e da condenação faz com que aquele padrão não mude. Então a gente mascara para o lado de fora. Já o Evangelho, ele altera a raiz, ele tira as raízes do medo, da culpa, da vergonha, me dando a certeza de que você já é em Cristo, você já é aceito, já está perdoado, já é amado, já foi acolhido, já está assentado nos lugares celestiais em Cristo, se tornou a justiça de Cristo, a sua natureza de pecado, de vícios, de vergonha, ele se tornou, foi imputada a Cristo. E a natureza de Jesus, de justiça, santidade, de fidelidade, de amor, foi imputada a você. Você recebeu essa nova identidade. Você se tornou uma nova criatura. E quanto mais esses padrões motivacionais, o seu desejo vai sendo alterado. As suas motivações vão sendo alteradas, porque você percebe que você já está aceito, já foi acolhido, já é amado. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Você está livre da escravidão de si mesmo, da opinião dos outros, do medo de Deus, da culpa, da vergonha, da condenação, do inferno. Tudo passou. Você passou da morte para a vida e no reino na graça, debaixo da graça, não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uma nova disposição começa a crescer em você, um desejo de vida, um desejo de graça, de amor, não motivado pelo medo, pela culpa, pela vergonha, mas motivado por esse contentamento de se saber de Deus. Você começa simplesmente a viver à luz de quem você já é, em Cristo. Esse Filho de Deus que se sabe amado, que se sabe perdoado, que se sabe justificado. O chamado do Evangelho é: viva a luz de quem você já é em Cristo. Viva a liberdade daquilo que você já foi liberto. E quanto mais você vai entendendo isso e se enxerga assim, mais força interior, mais poder existencial você tem de, na graça de Deus, dizer não para aquilo que lhe adoece. Porque você diz não mais pelo medo, não mais da culpa, mas você diz não porque você sabe que aquilo não condiz mais com a sua identidade em Deus, com a sua nova identidade em Deus. E é isso, essa é a lógica que o Evangelho nos coloca como graça, como um antídoto que quebra esses poderes viciantes, esses condicionamentos adoecidos e nos dá um novo senso de identidade, que nos leva a identificarmos com Cristo, em Cristo, vestido de Cristo, como um filho de Deus e viver à luz dessa verdade. Esse é o chamado de Deus para você, que você viva à luz da sua identidade em Cristo. Que você exponha sua alma, cantando, meditando, estudando, confessando, ouvindo as boas novas da palavra de Cristo, da palavra da graça que diz quem você é em Cristo, quem Cristo é em você. E quanto mais isso cresce, você absorve essa realidade na graça de Deus, você começa a viver à luz dessa realidade. À luz dessa nova percepção, que não se percebe mais com os padrões mundanos, conforme diz Paulo. Não se perceba mais como os padrões apenas humanos, mas entenda que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Perceba-se em Cristo como essa nova criatura que foi refeita, regenerada, renascida pelo poder de Deus,
na graça de Deus, já aceito, acolhido, amado. E isso conduzirá você a viver à luz dessa verdade, nesse caráter santo, justo e vivendo para os outros, para Deus e para si mesmo, com essa confiança desse contentamento de ser, que já é em Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, que essa verdade penetre os corações de todos que estão ouvindo agora ou que ouvirão depois. Que eles entendam quem eles são em Cristo, quem Cristo é neles, o que a cruz consumou como um perdão, como uma aceitação, como essa nova identidade, para que eles venham perceber-se vivendo essa nova criação, essa nova identidade que nos dá a confiança, o contentamento existencial de ser no Senhor, não como orgulho e nem como senso de inferioridade, mas com uma confiança de pertencer à nova aliança, com essa certeza confiante do Teu amor, que é inseparável, e como essa verdade penetre o coração de cada irmão, para que eles vivam a luz dessa liberdade como filhos amados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um beijo carinhoso. Essa mensagem, em alguns minutos, vai estar disponível aqui no Instagram. Encaminhe para os seus queridos, para que eles também entendam o poder de se saber e de se entender a partir dessa nova identidade em Cristo, no amor de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, um bom final de domingo e uma boa semana para você.